Olá, você que nos acompanha em nossos devocionais toda sexta-feira às 8 horas. Já são 8h05, um pouco de atraso, mas estamos aqui. Que Deus abençoe sua vida, que você persevere nos caminhos do Senhor e também na vida cristã, em tudo que ela nos ensina, ou que a palavra de Deus nos ensina, como é o proceder de um cristão. A palavra de hoje se encontra aqui em Isaías capítulo 32, verso de número 8. Isaías 32, 8, que diz assim: Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. É interessante que alguns comentários e também os originais vão trazer a ideia do liberal, né? Que o príncipe era aquele liberal. O liberal projeta coisas liberais e na sua liberalidade, então, ele persevera. E vamos entender um pouco o que significa isso que Isaías estava dizendo aqui, que se refere não só ao rei Ezequias, como também àqueles que seguem o Senhor, os seus ministros, ou na linguagem do Novo Testamento, os seus discípulos, os discípulos de Cristo, e como que nós podemos compreender isso a partir de Ezequias, o rei Ezequias, que estava governando no tempo de Isaías, mas que numa profecia mais longínqua se refere ao próprio Cristo. A palavra aqui de Isaías começa no capítulo 32, verso 1, onde diz: Eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrente de água em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, o do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. A palavra aqui, mais uma vez, perseverar aqui, do verso 8, tem a ideia de firmeza, de ficar de pé, de estar firme. Esta é a ideia e o sentido da palavra perseverar aqui no verso 8. Mas veja, isso só é possível por causa do contraditório. O mas no início do versículo nos traz aí uma observação do que vem anteriormente, e ele fala aí nos versos 6 e 7 de como era antes de fazer isso. Ele fala que o louco fala loucamente. Então a Bíblia nos ensina, o Isaías, cheio do Espírito Santo, está aqui nos ensinando um padrão, uma regra que é o que nós vemos. Aqueles que não vivem a vida de Cristo continuam a fazer as coisas que acham corretas, quando na verdade aos olhos de Deus são erradas, são pecados. Mas aqueles que são verdadeiramente cristãos, eles andarão segundo a sua fé, e eles farão exatamente aquilo que Cristo fez. Esse é o verdadeiro cristão, pequeno Cristo, aqueles seguidores de Cristo, que devem fazer o mesmo que o Mestre fez. Então, eles copiam e eles continuam
nessa caminhada. Nesse sentido, isso só é possível quando Cristo, então, reina sobre suas vidas. Quando ele fala aqui, primeiramente naquele momento histórico em que Isaías está talvez falando aqui do rei Ezequias, mas que era uma figura de Cristo, né? Eis aí está que reinará o rei com justiça, e retidão governarão príncipes. Ou seja, o rei que governa com justiça, né, vai trazer também os seus príncipes reinando junto com ele. E cada um, então, olha que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Não é as circunstâncias que moldam ou que definem ou que fazem os discípulos, os seguidores de Jesus, tomar uma decisão diferente do que ele espera de cada um de nós. Então ele fala aqui de 3 ou 4 situações, né? Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Então ele mostra aqui um refúgio, um lugar seguro diante de uma dificuldade. Então cada um servirá de esconderijo, né, quando houver a dificuldade. E a dificuldade aqui é traduzida ou poeticamente colocada como o vento. Segundo, ele fala de refúgio contra a tempestade. Então, em momentos de dificuldade da tempestade, né, aquele lugar vai ser o refúgio, vai ser o lugar seguro, o lugar de habitação, o lugar de proteção. Cristo está aqui, descrito aqui para nós nestas figuras. Terceiro, ele diz de torrente de águas em lugar seco. Quem não quer água num deserto? Quem não busca ser saciado em meio ao deserto? E Cristo aqui é aquela água, né, que nós bebemos e que sacia toda a nossa sede. E que mais ainda, como seguidores do Senhor, capítulo 7 de João vai nos dizer que aquele que bebe de Cristo, né, fluirão deles rios de água viva. Então, toda a sede que as pessoas têm, né, será suprida, e os seguidores do Senhor encontrarão água, mesmo no deserto. E quarto, ele diz, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Ou seja, de novo aqui a dificuldade do deserto, né, que o sol escaldante do deserto traz ali as dificuldades, mas ele é a rocha que nos traz então a sombra. É interessante que nós, quando lembramos dessa questão da sombra, lembramos também dos 40 anos de deserto que o povo andou, em que a nuvem do Senhor estava sobre o povo, guardando e cobrindo eles para que o sol escaldante do deserto não trouxesse ali dificuldades ou eles desmaiassem ao longo da caminhada dos 40 anos. A nuvem estava sempre trazendo sombra, cuidando deles na caminhada naquele deserto. O deserto é um lugar difícil, assim como a tempestade, como o vento e como o lugar seco. Esses são dificuldades, mas as dificuldades, se nós estamos em Cristo, elas não são empecilhos para continuarmos a fazer o que o Senhor espera de nós. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer que nós não andamos por vistas, mas andamos por fé. Não nos guiamos por vistas, não, mas andamos por fé. Há um cântico antigo, né, que talvez aqueles que são, né, mais experientes, né, vão se lembrar. Né, não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, né, olho o seu amor. Então, alegre vou cantando, né, e vou andando, e não me esmorecendo por causa das dificuldades, exatamente porque eu não olho as circunstâncias. Abacuque capítulo 3,
o profeta vai dizer que ainda que a figueira não floresça, né, que o fruto da vide não venha, que não haja gado no curral, né, no campo, eu me alegrarei na salvação do Senhor. Então, é aquele que se encontra com o Senhor. Só ele pode perseverar em fazer o bem, porque ele não olha para as circunstâncias. Então, Cristo é esta alegria, ou este refúgio, ou esta proteção para aqueles que o seguem. E por isso, então, os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, o coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Aqueles que seguem o Senhor, então terão as suas faculdades, né? Aquilo que o pecado atrapalhou, aquilo que o pecado trouxe terrivelmente de deformação em nós, cegueira, surdez, medo e também falta de entendimento e a gagueira, né? Ou seja, a mudez, né? A questão aqui dos gagos que vão falar prontamente, né? Nós vemos isso, que todos os milagres que Jesus fez foi porque o povo, os judeus, não o reconheceram, mas Jesus está mostrando que ele veio exatamente para quebrar tudo aquilo que o pecado causou nos homens. A falta de compreensão, eles não conseguiram enxergar Jesus. Então Jesus vem e quebra todas estas deformidades que o pecado causou nos olhos, nos ouvidos, na fala e no coração. Esses quatro partes aqui dos nossos sentidos, né, foram deformados ou foram atrapalhados exatamente por causa do pecado. Deus fez isso, né? Aqui no Velho Testamento nós vemos isso, mas com a vinda do Senhor, ele então toca. Se não for o Senhor, continuamos cegos. Se não for o Senhor, continuamos surdos. Se não for o Espírito do Senhor, continuamos gagos. Se não for o Espírito do Senhor, continuamos com o coração fechado, temerário, né? E não vamos compreender nada. Se ele não faz a primeira obra em nossa vida, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o que o morto pode fazer? O morto não enxerga, o morto não ouve, o morto não fala, o morto não entende nada. E é preciso então que o Espírito de Deus haja primeiro em nós. E é isso que nós aprendemos também na primeira carta de João, quando diz que ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Ele transforma, e porque ele nos transformou, então aquilo que era antes deixa de acontecer. Por isso, nos versos 5 e 6, de 5 a 7, nós vemos aí o que era a vida anterior. E veja esse contraste, como eu disse no início, né, de que aqueles que não andam com Cristo, eles viverão assim. O louco, no versos 6 e 7, o louco fala loucamente. Veja o contraste com o verso 8, o nobre projeta coisas nobres. Né? O louco fala loucamente, o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, para fazer o sedento venha a ter falta de bebida. Tudo o que é contrário aos problemas, né, que nós vimos ali no texto anterior, no verso de número 2, aqueles que são verdadeiramente cristãos. Era assim que eles viviam antes de Cristo. É assim que eles faziam antes. Então, esta vida é deixada, e agora, vivendo ou seguindo Cristo, eles vivem de uma maneira diferente.
As armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Versos 6 e 7 mostra aí as injustiças que nós cometemos todas as vezes que nós não demos atenção ao Senhor. Quando Cristo não era o rei sobre nossa vida, o rei justo, ou aquele que vive em retidão com o Senhor. E então o verso 8 nos mostra essa contradição sobre a antiga vida e essa nova vida em Cristo, de que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Esta perseverança então aqui, que eu quero encerrar aqui nesta manhã, é uma perseverança que não para, que é firme. Mas veja, por que eu discorri todo o texto dos versos de 1 a 8? Porque essa perseverança em fazer coisas nobres ou liberais, como o texto original traz, em fazer o bem, ela só é possível a partir de uma vida com Cristo. E o verdadeiro cristão, ele nunca para de fazer o bem. Esse é o sentido do verso 8. O nobre, ele projeta coisas nobres na sua nobreza, assim como o louco fala loucamente no verso 6, o nobre projeta coisas nobres. Ou seja, aquele que é de Cristo, aquele que se entregou ao Senhor, vai continuar fazendo bem constantemente e nada vai parar. É interessante que Calvino vai dizer que aqui tem uma ideia de crescimento, ou seja, nada neste mundo vai fazê-lo parar. Por isso, a reflexão que fica para nós é: você já começou a fazer o bem quando você serviu a Cristo, mas ao longo da caminhada muita coisa aconteceu. Muitas lutas, muitas dificuldades ao longo da caminhada cristã foram vindo na sua vida. É o desemprego, intrigas de relacionamento, problemas dentro de casa, é o marido, dificuldades com o marido, dificuldade com a esposa, dificuldade com os filhos, é o chefe no trabalho, e essas coisas todas vão criando em nós sentimentos e questões difíceis, até na igreja, problemas de relacionamento com os irmãos, com o pastor, com líderes. Tudo isso vai gerando em nós um descontentamento, um desconforto, de modo que alguns vão pensar assim: para que fazer o bem? Para que continuar nessa caminhada? Se toda hora eu sofro, é perseguição dali, é injustiça, vou tocar minha vida do jeito que eu acho melhor. Não. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, eles, mesmo diante das dificuldades, eles continuarão a fazer o bem, independente das circunstâncias. É por isso que nós precisamos nos refugiar no Senhor, como o verso 2 diz, encontrar o esconderijo, encontrar o refúgio, a torrente de água e a sombra. Nós precisamos estar nele, porque as dificuldades sempre existirão. As dificuldades nesse mundo quebrado em que nós vivemos, quando nós trabalhamos ou estudamos aí a questão da cosmovisão cristã, nós não podemos nos esquecer que o mundo está quebrado. Nós não vivemos ainda no novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra ainda virão. Nós ainda estamos, assim como o povo no deserto, nós ainda estamos como o povo na Babilônia. Aqui não é o nosso lugar, mas apesar disso, isso não pode fazer com que nós venhamos a desistir de cumprir o que o Evangelho fez em nós. E devemos viver segundo este Evangelho, apesar das circunstâncias, apesar das situações difíceis. Então, o perseverar em fazer o que é nobre, em fazer o que é bom, em fazer o bem, é algo que tem que ser parte da vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão olha para as circunstâncias, mas ele encontra refúgio no Senhor. E ele continua a fazer o bem,
independente das circunstâncias. Ele não se entrega ao mal, ele não paga mal com mal, Romanos capítulo 12. Ele continua a servir a Cristo apesar do mundo o odiar, como João 15, a partir do verso 18, Jesus nos ensina. Então, o que os meus olhos veem, as circunstâncias difíceis, não fazem com que eu pare de fazer o bem. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele continua, ele fica firme, ele persevera. Então que Deus te abençoe hoje. Talvez você acordou pela manhã e ficou pensando, o que eu vou fazer hoje? Vou tocar minha vida como todos os dias? Ou hoje é o dia de tomar uma nova decisão de que, apesar das dificuldades que eu vou encontrar, eu vou continuar servindo ao Senhor, fazendo bem ao próximo, amando o meu Deus, confiando nele todo momento. E é assim que nós precisamos viver. Se somos seguidores de Cristo, então somos perseverantes em fazer o bem. Se somos seguidores de Cristo, então somos esses nobres que o texto diz aqui na versão atualizada, né? Nobres que projetam coisas nobres e nobres que perseveram nessa nobreza. Né? O outro texto vai dizer liberal, né? Os liberais que projetam coisas liberais e na liberalidade eles perseveram, eles continuam, eles ficam firmes. Hoje é o dia de fazer o bem. Hoje é o dia de amar quem nos odeia. Hoje é o dia de cumprir a vontade do Senhor. E no meio da dificuldade, encontrar refúgio no Senhor. Então, que Deus te abençoe. Que as decisões de hoje sejam para a glória e honra do nosso Deus.